Você falou que o primeiro GC, a primeira célula aqui da Poema foi você que fez com o Lucão e tal. Você estava comentando aquela hora. Foi dos homens assim. Eu comecei a deter das meninas, assim. O meu foi com o Lucão. Você lembra essa parte do processo de implantar uma célula, de começar? Lembro. Porque acho que é muito legal, porque muita gente tem igreja talvez que ainda não tem aqui. Sim. Lembro. Cara, o intuito dos GCs da Poema até hoje, na verdade, nunca foi para encher a igreja, nunca foi para bombar. Já estudei tudo que é tipo de célula que você imagina, irmão. Tudo que existe, já li livro, já estudei tudo que é tipo. Todos os métodos. Todos. Eu com a Maria, sempre a gente cuidou muito dos GCs, né? Na Poema. Então a gente estudou muito sobre isso. Mas assim, o intuito dos GCs nunca foi fazer a igreja bombar, a igreja crescer. Claro que isso acontece, eu acho que tudo que é natural cresce, tudo que é saudável cresce, né? Uhum. Tudo que você cuida, que é saudável, não é como não crescer, né? Você tá ali, então. Vai crescer. Mas não com esse intuito de crescimento, entendeu? Mas do quê? De um relacionamento das pessoas, né? Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia outro homem. Então, assim, de uma parada real entre as pessoas, entendeu? Então, assim, cara, eu acredito que não é se a pessoa tem o intuito de fazer isso na igreja, para a igreja crescer, para a igreja bombar, eu acho que já começou errado. Já está com o coração torto. Eu acho que se a pessoa tem o intuito de fazer para ter um cuidado das pessoas, para viver a igreja, o vida na vida que a gente fala, né? O vida na vida da igreja, viver a igreja. Então, a pessoa começa certo. E o que a gente mais viu, na verdade, foram vários meios, métodos e tal, surgindo para um modelo de crescimento, né? Sim, cara, sim. De crescimento exponencial, verdade seja dita. Então, assim, então, exatamente. O que atraía os olhos de todo mundo, dos pastores, era o aumento numérico da coisa. Assim. Então, parece que é uma competição, né? O cara fala, você tem quantos GC? Eles falam 100. O cara fala, nossa, eu tenho 300. Mas será que tem mesmo? Né? Então, assim, né? Será que tem realmente tudo isso? 300, o que vocês são? Fala 300, fala 300. Então, assim, cara, eu acredito muito nesse relacionamento entre as pessoas. Primeiro com Deus. Cara, primeiro é Deus na nossa vida, é o nosso sacerdócio. Não tem como negociar, se relacionar com Jesus. Tá com Deus, fome da palavra e conhecer Jesus. Para que depois possa sair desse lugar e possa, né, derramar nas pessoas. Eu acredito muito nisso. Então, assim, se você tem esse coração, o cara, ele quer viver essa parada real, então eu acredito numa célula que tem grande chance de realmente dar certo, porque a igreja vai estar envolvida. Cara, a igreja se envolve com... O óleo escorre, né, velho? O óleo sempre escorre da barba, né? Ele escorre, ele desce e vai atingindo as pessoas. Então, quando o cara tem essa parada real com ele, de fazer com a igreja uma igreja sadia, uma igreja que busca realmente Jesus e busca ter o vida na vida, amar uns aos outros, né? Saberão que são meus discípulos e amai uns aos outros, né? João 13, 34 e 35. Então, assim, eu acredito muito nisso. Agora, fazer como um método de crescimento, somente isso, mas ter cobrança, fazer muitas coisas para que o negócio aconteça, eu acho que... Até porque, né, Prado? O Atos 2, 42 até o 48, acho que é 48 ou 46, até encerrar ali esse trecho que praticamente escracha e lista para a gente o modelo da igreja apostólica, o modelo da igreja após a ascensão de Jesus, ele começa a falar de qualidade. Sim. Ele vem pontuando características que falam de pontos em princípios e qualidade. Então fala que eles estavam sempre juntos. Glória a Deus pelo que vem agora em seguida. Eles comiam nas casas uns dos outros. Viu aí, o Medina e Ivona? Né? Não era só comia lá na minha casa, eu também ia na casa. Eu já convidei ontem. Mas, Inclusive, gente, convidei ontem vamos ele pra ir viver em a casa. palavra, tá? Vamos viver a palavra, tá? Bíblia, tá? Então vamos lá. Brunão, Mas ele não fala que quando vai fazer o rolê, ele manda todo mundo pra casa dele. Tudo bem. Vocês estão falando de 30 ocasiões. Gaguejou. Tá falando de 50 ocasiões, é coisa mínima, perto de 365 dias. Entendi. Mas vamos lá. Eles comiam nas casas dos outros, eles eram bem vistos pela sociedade. Em cada alma havia temor, eles cresciam no que do apóstolo mesmo? Eles cresciam na doutrina dos apóstolos. Em cada alma havia temor, eles eram bem vistos pela sociedade, pela cidade. Só que aí o último versículo dessa passagem vai dizer: e o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Sim. Ou seja,
o ambiente deles era de dar manutenção numa qualidade do modelo de se viver. Sim. E quem trazia a quantidade para aquilo era Deus. Aí a gente talvez acaba vendo muitos métodos focando só na última parte, que é Deus quem faz e não a gente. Sim. Exatamente isso, cara. Que é focando bem em por aí. modelos discipular, modelos por aí. de crescimento, né? Sim. Então, onde estabelece métodos, onde estabelece... É quase uma pirâmide, né? Quase uma pirâmide. E nesse processo, Brunão, Renaudet não é Cara, pirâmide. Mas é quase um multinível, né? Tipo assim... Renaudet é pirâmide. Acho que não é, não. Não é, não. Já me chamaram para as reuniões. Já. Não, é multinível. Não Bruno, sei lá como é que é. nesse processo multinível todo... é pirâmide. Nem todos. Nesse processo que você falou, aí que está, cara. Nesse processo todo que você falou, que é abortado. Muitas pessoas... as pessoas são abortadas, mano. Porque não tem o tempo do processo de respeito, de entender, do cara crescer, de o cara pisar na bola, mas voltar a se arrepender e estar junto e crescer. Então, nesse processo onde só visa o crescimento numérico, as pessoas são abortadas, cara. Aí que tá, que são machucadas, que às vezes se fecham o coração, não querem voltar mais para a igreja, não acreditam mais em pastor. Você fala em líder, o cara arrepia. Você fala em célula, ele fala, sai fora, não quero. Porque ele já passou numa coisa que não foi um processo natural e real do evangelho para que ela fosse transformada, para que ela fosse discipulada, para que ela tivesse as dificuldades normais e conseguisse chegar num lugar. Não, ela foi visada somente o quê? Crescer. Então as pessoas são jogadas de qualquer jeito nesse lugar e falam, você tem que dar resultado. Se vira aí. Daí o cara muitas vezes faz do jeito dele, como ele quer, e acaba nesse processo arrebentando um monte de gente. Por quê? Porque os caras querem o quê? Somente o crescimento, né? Só Inclusive, multiplicação. Prado, Né? o que me vem ao coração falando sobre isso é a questão da gente ver Davi, né? Trazendo a arca de volta para a cidade. Do jeito certo. Que no chat já que ficava. Não, mas assim, falando sério mesmo. Cara, assim, a coisa mais louca para mim dessa história é que eles estavam trazendo... Cara, qual que era o propósito? O propósito era trazer a arca, a presença de Deus, a glória de Deus de volta. Cara, que propósito maior que esse? Cara, tudo bem traçado, estabelecido. Sim. Daqui a pouco, alguém no meio desse processo do propósito de se fazer uma coisa incrível, acaba fazendo o que não deveria ser feito. E Uzá toca na arca e dele morre. Morre na hora. A coisa mais incrível é que Davi, ele pausa o propósito. Ele pausa o trajeto para voltar para um lugar, para enfiar a cara na Bíblia, buscar instrução, entender instrução, essa palavra. Instrução e aprender que existia a forma certa de se fazer a coisa certa. Porque existe o jeito errado de fazer a coisa certa. Exatamente. Então ele estava trazendo a arca em carros de bois, sendo que só poderia ser levado em ombros os sacerdotes. Só que a coisa mais incrível dessa história para mim é que, infelizmente, hoje, pela busca de cumprimento de propósito, algumas pessoas estão morrendo e as pessoas seguem o baile, seguem o negócio e falam lá, não respondeu. Vamos seguir. Não rompeu. Porque o propósito é maior. Não rompeu. Aí morre outro, não rompeu. Aí não morre vai. outro. Cara, é fraco. É isso aí. Aí morre outro. Cara, e vai deixando um rastro de sangue de pessoas no meio do caminho. Eu acredito nisso, cara. Porque não parou para buscar instrução, cara. Na verdade, todo o propósito sempre vai culminar ao Senhor e aos santos. Sim. Então, se alguém está sendo prejudicado nessa história aqui, cara, tem alguma coisa errada. E eu acho que tudo que você está falando tá levando a gente a entender e zelar por esse lugar, né, Olha cara? que louco, a história de Raquel, Jacó. Quando foi ter o último filho... Detalhe, tem gente que não morreu. Eles estão feridos. E as pessoas continuam o propósito. O cara tava lá morrendo, não consegue continuar o propósito. Não, mas deixa ele aí, vamos continuar, porque o propósito é maior. É terrível. Cara, quando Benjamim nasceu, o último filho, Raquel estava a caminho de Betel, acho que é Betel a Efratá, né? É um processo, né? Uma distância das cidades. Eles estavam a caminho desse lugar. Na Bíblia fala que Raquel começou a sentir dores de parto.
E começou a ser dores terríveis. Começou umas dores terríveis. E ela começou ali a ter o filho, né? Daí, só que ela estava tendo muita dor, terrível, não estava aguentando, estava desfalecendo, morrendo. Só que ela tinha uma parteira. Olha que louco isso, cara. Presta atenção. Tinha uma parteira. A Bia fala que ela andava com uma parteira. A parteira é a mulher que faz parto, né? Então, ela estava olhando ali, ela falou assim, não desista. Não desista, continua, você vai ter um filho. Não desista. Cara, essa parteira foi mulher de Deus, mano. Precisa. Porque ela, tudo bem que Raquel morreu. Tudo bem que ela morreu, né, nesse contexto. E quando ela estava morrendo, ela falou que o filho dela era Benoni, que significa filho da minha aflição. Deu o nome dele Benoni, morrendo Benoni, filho das minhas dores, filho da minha aflição, e isso e aquilo. Só que o pai, Brunão, Jacó, na hora que ele estava nesse processo, ele olhou assim, não é Benoni, não. De jeito nenhum. O nome dele é Benjamim. Benjamim é filho da felicidade, filho da prosperidade. Filho eu da mão direita, repreendo. nasceu para agradar o pai. Eu repreendo esse nome maldito. Você não vai ser considerado como filho da dor, da aflição. Você é Benjamim. Então, cara, eu acredito que nós temos que ter parteiros na nossa vida que caminhem com a gente, que homens e mulheres de Deus quebrados, que apesar de toda dificuldade, falam, cara, não desiste, cara. Boa. Continua caminhando. Não para. Tá doendo, tá sofrendo, mas você está gerando, mano. Você vai gerar um filho, cara. Você vai gerar alguém incrível. Você vai gerar. Você vai gerar. Então, assim, nós precisamos ter esse coração, entendeu? De realmente continuar caminhando com essas pessoas, não deixar elas morrerem, Brunão, porque elas estão gerando algo. E também, cara, quando gerar, a gente ter pais espirituais e pessoas, pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, que olham pra gente e falam assim, não, mano, você é filho da prosperidade, filho da mão direita, mano. Filho da felicidade. Vamos lá, tá sobre você. Eu acredito. Então, assim, é muito louco você pensar isso, entendeu? Então, a gente precisa ter esse coração, cara. Cara, claro, eu acredito demais nos 5 ministérios, Brunão. Meu amigo, eu sei que eu sou em Cristo, cara. Eu fui esse ministério de pastor sobre minha vida. Eu tenho hoje fluído em alguns outros, pela graça de Deus que Deus tem feito na minha vida. Eu tenho fluído em outros. Eu sou pastor, mas eu tenho fluído em outros ministérios pelo que Deus está fazendo na minha vida. Palavras foram proferidas para mim e para Maria alguns anos atrás. Nós estamos vivendo e caminhando sobre elas hoje ainda, né? Com muito temor, com muito tremor e fazendo aquilo que Deus pede para a gente fazer. Mas eu acredito nisso, Brunão. Eu acredito que a gente precisa, cara, olhar para as pessoas e mudar os destinos delas com uma palavra. Cara, uma das coisas que mais nós temos poder são as palavras, Brunão. São as palavras proferidas para as pessoas, cara. Nós não somos o que o mundo fala que nós somos. Nós não somos o que as circunstâncias da vida muitas vezes nos colocam. Nós somos o que Deus fala que nós somos. Nós somos filhos amados, mano. Nós somos Benjamim. Você que é pai e está me escutando aqui, você tem que olhar para o seu filho e falar, cara, tu és Benjamim. Tu és Benjamim, mano. Você é um filho da prosperidade, da felicidade, filho da mão direita. Você é uma bênção. Você nasceu, você vai ser um grande homem de Deus, uma mulher de Deus. Então a gente precisa ter isso nas igrejas, sabe assim, Brunão? Precisa ter isso na liderança. Cara, eu acho que a gente às vezes tem muito líder e pouco amigo. Muito líder e pouco amigo. Verdade. Sabe assim, há uma confusão às vezes, né? De liderança. Cara, eu acredito muito nisso, cara. Poucos amigos e muitos líderes. Então o negócio fica meio que em choque, sabe? Fica faltando um coração real na parada, sabe? Então, assim, como é que você vai querer que as pessoas estão com você que você não consegue, né? Sim. Caminhar mais uma milha, sei lá, poder sentar e rasgar um coração pro outro, briga, tá junto, mas, cara, acabou, né? Continua, cara. A gente tá aqui por um propósito, não é nada pessoal. Nós estamos aqui conversando, falando umas coisas até, né? Às vezes rola umas paradas assim entre a gente, né? Não sei o quê. Mas é por um propósito, não é nada pessoal. Não leva nada para o pessoal, né? Mas eu acredito que nesse relacionamento de pai e filho, né? De família espiritual, de igreja, precisa ter esse coração, cara. Precisa ter um coração real, cara, de amigo. Foi o que o Gilberto falou na conversa sobre a professora dele que
falou desde 6 anos de idade, falou, você vai ser um grande homem, você vai ser um grande homem, repete comigo, você vai ser um grande homem. Fazer declarações, né? A palavra tem poder, Você né, cara? Benjamin. É? A palavra tem poder. Cara, Pradão, eu participei de um Brunão. negócio, você ia pirar. Você ia pirar, cara. Vou começar a falar, eu vou ganhar na Mega Sena, Eu Jesus. participei de uma aula. Ué, o próprio, nada a ver, o né? próprio Kaiser, quando veio, falou, eu vou ganhar tanto... Você Não lembra? Mesmo? Eu participei de Não, uma aula mas de... não é assim de falar por falar, sabe assim? Não é mandinga, É né? isso. Cara, olha que louco. Falar e declarar Só pra essa lembrar, coisa você falou a história de Davi e Exatamente. Golias, 1 Samuel 17, história de Davi e Golias. Se você ler lá, cara, aquilo, até arrepio falar. Davi, em nenhum minuto, chamou Golias de gigante. Não chamou. Lê lá pra você ver. Ele chama de filisteu, ele chama de 1 Samuel 16, não é? Circunciso. 1 Samuel 17. 17 já? Ele chama de inimigo, mas ele não fala assim, esse gigante. Ele fala, quem que é esse circunciso aí, filisteu, que está desafiando o Deus de Israel? Quem que é Já esse cara jogando aí? pra baixo. Então, assim, ninguém botava fé que ele ia vencer o cara. Nem Saul botava fé, nem os irmãos dele. O que você está fazendo o quê aqui, Davi? Sai fora. Quem é você? Você está lá cuidando das ovelhinhas lá. Vai para lá que é o seu lugar. Em nenhum minuto ele chamou Davi de gigante. Sabe o que isso fala para mim, Brunão? Que muitas vezes, cara, a maioria das vezes a gente olha para a situação da nossa vida de uma forma muito maior do que é. Porque a gente não bota fé num Deus gigantesco que nós temos. Exato. E a gente tem que olhar para os Golias da vida e falar assim, não, você vem comigo contra dardos, contra lança, né? Ele fala, mas eu vou contra você com o Senhor dos Exércitos. Você pode vir com tudo isso contra a minha vida. Só que eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Então, cara, a gente tem que olhar, tem que ter, igual não é uma mandinga, mas é uma fé, cara. É acreditar num Deus Todo-Poderoso, num Deus que pode todas as coisas. Vai declarar. O Sim. Golias mesmo Palavras. ali, na verdade, Davi, ele jogou a guerra para um ambiente onde ele sabia que ele iria vencer. Ele jogou para um ambiente espiritual. Sim. Ele reconheceu Na hora. no ambiente lá em cima. Ele olhou tudo e falou, cara, Sim. então tá, quem que é esse circunciso filisteu que tá zombando do povo de Deus vivo? É. Então ele primeiro jogou lá em cima, estabelecendo o reino espiritual, para depois ele tomar uma atitude terrena Sim. e vencer num lugar que já tinha sido vencido antes. Ali só foi um reflexo de uma vitória espiritual. Você acha que foi a pedrinha que matou Golias? É, né? Você acha que foi aquela pedrinha que matou Golias? É bicuando, irmão. O cara tinha 3 metros de altura quase, irmão. O cara era monstro. Você acha que foi uma pedrinha desse tamanho que matou ele? Não foi, Não. irmão. Foi a espada, Não é? a palavra. É, então. Exatamente. Na verdade, a pedra só derrubou, né? É só derrubou. A espada que arrancou a cabeça. Exatamente. E que louco, ele falou assim, ó, hoje cortarei a sua cabeça. Ele não era guerreiro, Davi não tinha espada. Davi não tinha nada. Ele era pastor de ovelhas. Ele não tinha espada, não tinha nada, não era guerreiro. Ele falou assim, Golias, hoje eu corto sua cabeça. E o que ele fez? Cortou a cabeça, mano. Cortou a cabeça. Ele já estava vendo lá no futuro o que Deus ia fazer na vida dele. Profetizando num presente alguma coisa que ia acontecer no futuro. Ai, que louco. Olha como a gente tem que ter essa mente. Profetizar uma coisa no presente, a gente não está vendo, mas olhando já no futuro. Não, vai acontecer, Deus. Vai acontecer. Eu vou ter 2 parceiros de rugby, Não é mandinga magro gospel. e atlético. Eu tô profetizando isso aqui, nem que for pra trocar os dois. Cara, cara, olha uma coisa simples A gente que vai veio ter no meu um- coração Amém, agora. amém. O Hub. Eu lembro que vocês começaram o Hub. Eu lembro, cara. Eles começaram o Hub. Agora, cara, olha o que Deus está fazendo com vocês, com o ano Hub. atrás. Para Deus. Ser levado a palavra, o negócio tem crescido para a glória de Deus, cara. Tem sido incrível.